Olá, queridos e queridas, tudo bem? Carol aqui e hoje, neste vídeo, eu vou contar uma coisa que vocês talvez saibam, talvez não, talvez já tenham passado, talvez não tenham passado, vai saber. Eu vou falar sobre a seção de métodos do seu trabalho acadêmico científico e o porquê ela é tão importante e o porquê o seu orientador, a sua orientadora dá tanta importância à seção de métodos e como você pode escrever sua seção de métodos de maneira exemplar. Vamos lá? Bora! Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, se você é novo ou novo por aqui, eu sou a doutora Carol Bernardo, ou Carolina Bernardo, e eu sou bióloga de formação, mestre em ecologia e doutora em economia no meio ambiente. E atualmente eu mentoro e oriento mulheres na graduação e na pós-graduação que estão escrevendo seus trabalhos acadêmicos e científicos, ou seja, seu TCC, seu mestrado ou seu doutorado. Se você quiser me ajuda, fale comigo, comente esse vídeo, ou você pode também me encontrar no Instagram. Aqui embaixo na descrição do canal tem tudo bonitinho, onde você pode se corresponder comigo e vamos conversar. Beleza? Hoje nós vamos falar de método. Essa seção que assusta todo mundo, que todo mundo tem medo, que não sabe como escrever, que às vezes coloca resultado, às vezes coloca coisa da introdução, e aí sua orientadora ou seu orientador fala assim, seja mais específico, fale mais isso, esse aqui tem que ir na introdução, e aí você fica perdido e não sabe o que tem que colocar na seção de métodos. Então, se você já passou por isso, ou está passando por isso, ou sabe de alguém que está passando por isso, esse vídeo é para você. Mas antes, eu quero te mostrar o porquê que a seção de métodos é tão importante e por que o seu orientador, sua orientadora bate tanto na tecla de que a seção de métodos é uma das mais importantes e tem que estar muito bem escrita, delineada e especificada. Vamos entender o porquê? Existem 3 razões principais. Uma das primeiras razões é a reprodutibilidade. Vou falar de novo, reprodutibilidade. Olha só que lindo. Isso significa que a seção de métodos permite que outros pesquisadores, não só no Brasil, não só em Portugal, mas do mundo, possam reproduzir a sua pesquisa. Por isso que a sua seção de métodos tem que ser bem específica, bem detalhada, cheia de detalhes, com o maior detalhamento possível para que você possa replicar. Pense na sua seção de métodos como uma receita para fazer bolo, para fazer pão, para fazer qualquer coisa. Se você não tiver direitinho as colheres, xícaras, ou seja, as medidas que usar, que ingrediente você vai utilizar, que método você vai utilizar para fazer aquilo, se você vai bater a mão, se você vai bater na batedeira, que velocidade, se você vai colocar no forno, qual que é a temperatura do forno, se é forno elétrico, se não é, se é micro-ondas, se não é, se você não tiver todas essas especificações, todo esse detalhamento, eu tenho certeza que você vai tentar reproduzir uma receita e ela não vai sair tão perfeita ou tão direitinho como você gostaria, ou que daria aquele resultado esperado que você viu na foto, aquele bolo maravilhoso, aquele empadão maravilhoso, aquela pizza maravilhosa, não é verdade? Então, é exatamente por isso que sua seção de métodos precisa estar bem detalhada. É como se fosse uma receita de bolo. Você está mostrando para as pessoas que estão lendo o seu trabalho, outros pesquisadores, como você fez e como eles podem replicar, se eles quiserem replicar, para ver se nasquelas condições onde ele está ou ela está, podem encontrar os mesmos resultados ou não, e por quê, né? E aí que a ciência acontece, aí que a pesquisa acontece, é uma coisa maravilhosa. Beleza? A segunda coisa é a transparência. Carol, como assim a transparência? Esse cabelo aqui está me atrapalhando. Bom, a transparência é justamente para mostrar como que você fez a sua pesquisa direitinho, como que você atingiu os seus resultados, ou seja, como que fazer daquele jeito que você está escrevendo na seção de métodos fez você atingir aqueles resultados. Mostrar transparentemente que você não gente, como é que é a palavra em português? Você não trapaceou, né? Que você não inventou seus resultados. Então, você precisa efetivamente mostrar como você atingiu aqueles resultados. E você mostra isso como? Com a sua seção de métodos. Beleza? Terceira coisa é a consistência. Isso faz com que, ou seja, uma seção de método bem delineada, vamos aqui pensar, ajuda a mostrar para as pessoas que você
consistentemente atingiu aqueles resultados, né? Que mostra que eles são possíveis de ser comparados, que mostra que você conseguiu atingir aqueles resultados por causa dos métodos consistentemente. Ou seja, se você replicar aquilo, você vai atingir esses resultados nas mesmas condições naturais de pressão e temperatura, por exemplo. Então, meio que está ali alinhado com a questão da transparência. Então, esses são os 3 principais motivos de você escrever uma sessão de métodos bem delineada e o motivo pelo qual o seu orientador, sua orientadora quer que você faça uma sessão de métodos muito bem escrita. Beleza? Dito isso, agora vamos aí, anote, pegue seu caderno, pegue o Google Sheets, pegue o Word, abra aí, a gente vai, tintim por tintim, mostrar como escrever uma sessão de métodos Mara, para você nunca mais ter que passar por isso na sua vida, ou seja, para você nunca mais ter dúvida de como você escreve uma sessão de métodos. Primeira coisa, você tem que responder as seguintes perguntas, então, por favor, de novo, pegue seu papel e sua caneta e vamos lá. Primeiro, qual é o tipo de pesquisa? O que você está fazendo? Né? Você está fazendo uma pesquisa bibliográfica, você está fazendo uma pesquisa bibliográfica sistemática, você está fazendo uma bibliometria, você está fazendo uma coleta de campo, você está fazendo uma coleta de laboratório. Qual é o tipo da sua pesquisa? Uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa, ou seja, você vai pegar dados categóricos qualitativos, né, de qualidade, ou você vai pegar dados quantitativos com números, estatísticas, enfim, tudo isso precisa ser muito bem dito e muito bem esclarecido. Então, qual é o tipo da sua pesquisa? Primeira pergunta, qual, né, é o tipo da sua pesquisa? Segunda coisa, onde ela foi realizada, onde você vai realizá-la? Quando eu falo onde ela foi realizada, parte do pressuposto que você está escrevendo o seu trabalho de conclusão de curso, o seu mestrado, o seu doutorado. Se eu falo onde você irá realizar, onde realizá-la, você está escrevendo um projeto que você ainda não realizou ainda. Então, percebeu? Já uma dica dentro da dica. O futuro você usa quando você ainda não realizou, você usa no projeto. O passado você usa quando você já realizou, quando você está escrevendo o seu trabalho de conclusão de curso, sua dissertação ou sua tese. Beleza? Voltando à nossa pergunta, o nosso tintim por tintim. Primeiro, qual? Segundo, onde você realizou ou vai realizar a sua pesquisa? É no laboratório? Onde fica esse laboratório? Quais são as especificidades desse laboratório? Ah, é na rua? Que rua que é? Que estado que é? Que país que é? Dê a caracterização desse lugar. É num parque? Que parque que é? Caracteriza esse lugar? Que bioma ele está inserido? Onde ele está inserido? Quais são as características dele? É dentro do lago Paranoá? Fala sobre as condições do Lago Paranoá, sua fundação e tal, dá um breve histórico ali, conta um pouquinho. Ah, não, é na internet? Então, mostra quais são os recursos que você está utilizando, que já eu vou falar também que isso está relacionado à próxima pergunta. Ah, é uma pesquisa bibliográfica, beleza? Mostre quais são os sites que você vai procurar. Ah, procurei tal e tal, Google Acadêmico, CAPES, Portal da CAPES, Cielo, Web of Science, qualquer outra coisa. Então, por favor, mostre onde você vai realizar essa pesquisa, beleza? Essa é a segunda coisa. Terceira, quando ela foi realizada ou quando você vai realizar? Aí depende, né? Aquilo, passado ou futuro. Quando que ela foi realizada? Ah, você pesquisou em qual período? Por exemplo, se for uma pesquisa bibliográfica, você pesquisou em qual período? Você utilizou quais datas para você pesquisar aí os seus artigos científicos? Se não foi, se foi no laboratório, fala de quando a quando você realizou. Se foi uma coleta de dados na rua, mesmo uma aplicação no questionário, de quando em quando que você fez a sua pesquisa? Ou se foi no Lago Paranoá, de quando a quando? Ah, foi no período de chuva, que foi sei lá, de outubro a maio, ah, não, foi no período de seca, por exemplo, estou falando de Brasília, né? Foi de maio até outubro. Então, assim, descreva direitinho quando você realizou a sua pesquisa. De novo, para que isso tudo? Para que esse detalhamento? Para que ela possa ser reproduzida, para mostrar que seus resultados são efetivamente os resultados que respondem aos objetivos e que foram coletados de maneira transparente e consistente. Beleza? Quarta pergunta, como que foi realizado ou como os dados foram coletados, né? Também é o como.
Essa pergunta como é muito importante. Você utilizou um questionário? Que tipo de questionário você utilizou? Você tem que anexar esse questionário. Foi um questionário estruturado, semi-estruturado? Foi um questionário aberto? Você procurou pesquisa bibliográfica, mas como que você fez? Que palavras-chave você utilizou? Foi em português, foi em inglês, foi em espanhol? Você procurou no abstract, no título? Você procurou no resumo? Você procurou só nas palavras-chave? Como que você fez essa pesquisa? Você coletou dados no campo? Como que você coletou? Você coletou as libelos? No meu caso, eu coletei libelo. Você coletou borboleta? Você coletou passarinho? Você anelhou os passarinhos? Como é que você fez isso? Né? Você colocou uma rede para pegar passarinho, para pegar morcego? Enfim, como você realizou sua pesquisa? Detalhe como você realizou a sua pesquisa, seja ela uma pesquisa qualitativa, seja ela uma pesquisa bibliográfica, seja ela uma pesquisa quantitativa, ok? Quinta coisa, como que, ou seja, que ferramentas, softwares você utilizou? Eu utilizei o Go Acadêmico, eu utilizei um outro software de análise qualitativa de artigo científico. Não, Carol, eu utilizei pulsar uma rede entomológica de pegar insetos, utilizei o paquímetro para medir os bichos, utilizei uma caneta com tais especificações. Então, especifique tudo, exatamente tudo que você utilizou. Eu peguei a temperatura com o termômetro tal, peguei a temperatura e umidade com o aparelho tal. Não, eu peguei temperatura e umidade com dados já fornecidos pelo Instituto Meteorológico. Joia, coloque a fonte, beleza? Anote tudo, exatamente tudo com o que você fez, ou seja, com que ferramentas você utilizou. Tudo, de novo, seja pesquisa bibliográfica, seja qualitativa, seja quantitativa. E sexto, como os dados foram analisados ou serão analisados, eles serão estatisticamente analisados, você vai utilizar um software para analisar, e como que você vai analisar? Você vai analisar só com estatística descritiva, ou você vai fazer algum outro tipo de teste estatístico específico? Você utilizou algum software ou algum outro aparelho, né? Alguma outra ferramenta para você analisar esses dados estatisticamente? Você usou o R, você usou uma outra linguagem, um Python, você usou o SPSS? Que tipo de análise você vai fazer e como que você analisou? Ou seja, descreva absolutamente tudo. Então, vamos recapitular as 6 perguntas que você precisa responder, tintim por tintim, para criar sua sessão de métodos maravilhosamente mara. 1. Qual é o tipo de pesquisa? Qual? 2. Onde foi realizado? Onde será realizado? 3. Quando foi realizado ou quando será realizado? 4. Como foi realizado, ou seja, como que você coletou seus dados? 5. Com que ferramentas você coletou seus dados? Ou com o quê? E 6º, como que você vai analisar os seus dados, ou seja, como que você analisou ou analisará. Responda todas essas 6 perguntas de uma maneira clara, detalhada, específica e objetiva, e você terá uma sessão de métodos linda, sem falhas, maravilhosa, para o seu orientador te dar vários e vários e vários elogios e falar assim: cola em fulano, porque ele sabe escrever uma sessão de métodos, ele é foda, né? Escreva bem e seja foda, esse é o meu lema. Mas se você tem dificuldade de iniciar tudo, Carol, não sei como eu faço, vamos utilizar a tecnologia e a inteligência artificial ao nosso favor? De novo, eu vou mostrar como vocês podem fazer isso com o uso do ChatGPT. Eu coloquei lá 2 exemplos e vamos lá então, que eu vou compartilhar a tela. Espera aí. Bom, galera, aqui então é o nosso ChatGPT. Vocês já conheceram aí do último vídeo. Se não conheceram o último vídeo, eu vou deixar aqui o link na tela para você voltar lá e conhecer sobre o ChatGPT, e se você não vai mais precisar escrever nada. Na verdade, você vai precisar escrever, principalmente, porque você precisa dar dicas, funções, perguntas específicas para o ChatGPT. Mas está tudo lá, o link está aqui em cima ou aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas vamos lá. Eu coloquei 2 tipos de questões para o ChatGPT. A primeira foi sobre uma pesquisa mais biológica, digamos, que é, por exemplo, o que eu fiz no meu mestrado. Então, eu coloquei o seguinte:
como escrever a seção de métodos de um trabalho científico que precisou coletar dados populacionais de insetos no Cerrado brasileiro. Isso é um exemplo, tá, gente? Você pode colocar aqui qualquer outra coisa, você pode especificar de qualquer outro jeito, mas, de novo, seja específico. E aí ele trouxe o seguinte: a seção de métodos de um trabalho científico é uma parte importante para escrever como a pesquisa foi conduzida e os seus procedimentos adotados para coletar os dados. No caso de coletar dados populacionais de insetos cerrado brasileiro, a seção de métodos pode incluir as seguintes etapas: local de coleta, escrever o local, viu, gente? Onde? Ah, que lindo! Onde? O local onde os insetos foram coletados inclui coordenadas geográficas, informações sobre o hábitat, com tipo de vegetação, altitude e clima, ou seja, tudo bonitinho, detalhe o local, como eu falei para vocês. 2, tipo de amostragem. Qual tipo? Explique qual foi o tipo de amostragem utilizada, se foi uma amostragem aleatória, simples, sistemática, ou se foi uma amostragem estratificada. Explique também como foi definida a sua unidade amostral, por exemplo, uma árvore, um arbusto ou a área do solo, ou seja, o tipo com que tudo bonitinho você tem que colocar lá. 3, método de coleta. Descreva o método de coleta. Como você coletou? Utilizado para capturar os insetos. Se for o caso, especifique o tipo de armadilha utilizada, como armadilhas luminosas, de queda, de sucção ou adesivas. Especifique também o período, quando de coleta, se houve alguma restrição temporal. Identificação taxonômica. Explique como os insetos foram identificados, como, se foram coletados muitos insetos. Descreva como foi realizado o processo de triagem e seleção dos exemplares para identificação. Inclua referência bibliográfica dos especialistas que fizeram identificação, ou seja, como. 5, análises estatísticas. Como que você fez as análises? Descreva as análises estatísticas realizadas para calcular as estimativas populacionais. Explique técnicas utilizadas, como análise de variância, regressão, modelagem. Inclua também os softwares com o que utilizados para as análises. Considerações éticas. Explique se foram tomadas medidas éticas na coleta de insetos, se foram coletados insetos de espécies protegidas. Explique como foi realizado o processo de autorização e licenciamento. Isso aí entra no com o quê? Você teve alguma ferramenta? Você teve que pedir alguma autorização? Como é que foi isso? E tudo isso vai entrar na sua seção de métodos. Lembre-se que a seção de métodos deve ser clara e detalhada o suficiente. Clara e detalhada o suficiente para que outro pesquisador possa reproduzir a coleta de dados de forma idêntica ou similar, e assim permitir a comparabilidade dos dados. A gente só pode comparar dados com métodos iguais, similares ou muitos parecidos. Além disso, é importante que todas as etapas sejam descritas com precisão e objetividade, evitando linguagem excessivamente técnica ou jargões que possam dificultar a compreensão. Viu, gente? O ChatGPT trouxe exatamente tudo o que eu falei, todas as etapas que você precisa responder para a sua sessão de métodos. E, de novo, se você não sabe por onde iniciar, peça ajuda. Hoje não mais ajuda aos universitários, mas ajudas à inteligência artificial. E agora eu vou falar outro tipo de método, que é aqui no caso da economia ambiental, que eu pedi para como escrever a seção de métodos de um trabalho de economia de meio ambiente, que eu precisei valorar os recursos, ou valorizar os recursos ambientais de um parque natural, por exemplo, tá? De novo, ele fala que a seção de métodos é um trabalho de economia do meio ambiente, é essencial para que outros pesquisadores possam replicar sempre a mesma coisa, seu estudo, entender como você valorizou os recursos ambientais do parque. Aqui estão algumas dicas. Isso pode abrir sua mente para você conseguir escrever a sua própria seção de métodos. 1. Descreva a área de estudo, onde você coletou. Comece descrevendo o parque natural que você escolheu para estudo, inclui informações como localização, tamanho, tipo e características ambientais relevantes. Como eu já falei, caracterize onde. Identifique os recursos ambientais a serem valorizados, liste os recursos ambientais que você está avaliando, como ar limpo, água potável, biodiversidade, paisagem natural. Explique como cada recurso é importante para a saúde e bem-estar humano. Escolha um método de valoração. Como, de novo, como que você vai obter os dados, com que ferramentas, que método você usou. Explique qual método de valoração você utilizou para estimar o valor monetário dos recursos. Existem diferentes métodos de valoração. Ele ainda traz, gente, coisa linda. Ó. Método de custo de viagem, método de valoração contingente, método de preços hedônicos, etc. Coleta de dados. Descreva como você coletou os dados necessários. Descreva como você coletou os dados necessários.
Se você usou uma pesquisa de opinião, descreva como ela foi realizada e quantas pessoas foram entrevistadas. Se você usou dados secundários, descreva como os dados foram analisados para estimar o valor. Análise de dados. Como que você analisou os dados? Explique como os dados foram analisados para estimar o valor monetário dos recursos ambientais. Inclua informações sobre os métodos estatísticos, utilizando as suas posições subjacentes. Limitações ao estudo, isso é importante, principalmente quando a gente está utilizando métodos que são relativamente novos e às vezes até desafiadores de utilizar como método de valoração. Descreva quais foram as limitações do seu estudo e como elas podem afetar os resultados, isso é extremamente importante. Por quê? Porque se o seu resultado não atingiu aquilo que está descrito na literatura, pode ter sido alguma limitação que você teve aí que enfrentar na sua coleta de dados ou no seu delineamento de dados. Então, isso é extremamente importante. Isso também está ligado no como, né? Como que você fez? Poxa, enfrentei essa limitação, então como é que eu fiz? Isso que aconteceu. Então, descreva quais foram as limitações. Por exemplo, se você utilizou uma pesquisa de opinião, mencione que os resultados podem ter afetados por um viés de resposta, como, por exemplo, se você utilizou numa determinada tarde ou só no final de semana, você pode coletar dados de uma população específica que só vai no final de semana e não vai todo dia, com frequentador assíduo. Então, assim, essas questões podem, sim, alterar o resultado da sua pesquisa. E conclusões. Encerre a sessão de métodos com a breve recapitulação dos principais pontos abordados, indique como seus resultados contribuem para a literatura existente e quais são as implicações práticas para a gestão do Parque Natural. Isso é importante dentro da economia ambiental, porque a gente está falando de gestão de recursos ambientais, e quando a gente fala de gestão de recursos ambientais, a gente tem aí uma interface entre ciência e política. Por isso que essa parte é extremamente importante nesse caso de uma pesquisa mais social, beleza? E, de novo, ele traz o mesmo lembrete que ele trouxe no anterior. Lembre-se que a seção de métodos deve ser escrita de forma clara e detalhada, o suficiente para que outros pesquisadores repliquem e possam compreender como você reconduzir o estudo e replicar os seus resultados. Tudo bem? Então, gente, lindo esse vídeo foi exatamente para esclarecer como que você pode escrever uma sessão de métodos Mara, passo a passo, sem nenhum problema, maravilhosamente bem, ainda com a ajuda da inteligência artificial. Gente, é completo, esse canal é maravilhoso. E se você quiser, aí, gente, vem a coisa, se você quiser que euzinha aqui olhe para a sua sessão de métodos e faça um proofreading, ou seja, corrija tudo bonitinho, veja se está tudo ali alinhado com seus objetivos, todo o seu método, se tudo está ali, tudo lindo perfeitamente. Inscreva-se para a nossa imersão Muito Além do Método, que eu vou dar em final de março, final desse mês, por favor, se você quiser entrar para essa imersão. E nessa imersão eu vou olhar com cuidado para a sua sessão de métodos. Eu vou dar o meu feedback de especialista de mais de 20 anos aí de experiência acadêmica. Inscreva-se já na imersão que vai rolar final desse mês de março. Inscreva-se, imersão Muito Além do Método. Nessa imersão você vai aprender, tipo, você vai fazer, gente, você vai escrever comigo, com a minha orientação, como se eu estivesse do seu lado, falando, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, e é direto, papum, você manda a pergunta, eu já respondo. Então, é uma imersão de um período, ou seja, vai ser numa manhã ou numa tarde, em que a gente vai escrever a sua sessão de métodos alinhado com o seu objetivo. Se você não sabe o seu objetivo, o seu trabalho ainda vem, porque a gente vai descobrir. Então, na imersão de métodos, você vai descobrir como achar seus objetivos, você vai descobrir como escrever sua sessão de métodos, e isso serve para você que está escrevendo um projeto, seja algo que você ainda vai realizar, ou se você está escrevendo o seu trabalho de conclusão de curso, seja seu TCC, sua dissertação, sua tese. Mara, né? Então, vem para a imersão Muito Além do Método, que eu vou fazer no final desse mês. Clique aqui embaixo, eu vou deixar um link aqui para o formulário para você preencher. Carol, quero! Me manda aqui as informações, e aí você vai saber, antes de todo mundo, receber as informações, receber como escrever, receber o valor, receber tudo bonitinho. E se você ainda não me segue no Instagram, você vai seguir agora, porque lá também eu coloco dicas, não só dicas, gente, eu oriento pessoas, oriento mulheres, oriento todo mundo sobre a vida acadêmica, então coloca aqui, está aqui embaixo já
o link do meu Instagram, beleza? Se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, compartilhe, curta, comente e vamos conversar um pouco mais sobre o método, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.